craque Neto detona a seleção brasileira e exalta Portugal. Você viu o que o craque Neto falou agora? Ele simplesmente detonou a seleção brasileira e ainda disse que a seleção de Portugal é 10 vezes melhor que o Brasil. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal. Neto foi direto ao ponto. Criticou o futebol da seleção brasileira e aproveitou para elogiar o bicampeonato de Portugal na Liga das Nações. E aí veio a frase forte. A seleção portuguesa é 10 vezes melhor que o Brasil em todos os aspectos. Segundo ele, Portugal hoje tem mais organização, mais entrega e até mais qualidade técnica. Neto ainda disse que, enquanto o Brasil segue perdido em campo, Portugal mostra evolução, com jogadores comprometidos e uma ideia clara de jogo. Para ele, falta raça e projeto na nossa seleção. Dizer o seguinte, mostrar o futebol que o Conceição lateral esquerdo, que o Vitinha, que o Rafa Leão, o Cristiano Ronaldo nem se fala, sacou? O Bruno. Seleção de Portuguesa é 10 vezes melhor que a seleção brasileira. 10 vezes melhor. No aspecto físico, no aspecto técnico, no aspecto de treinador. Óbvio que o Ancelotti chegou agora, vamos ver. Em tudo. Em amor à camisa, em dedicação, de ter um grande líder que é o Cristiano Ronaldo. O que nós temos? A esperança que o Neymar vai te babão. A esperança do Neymar não sei o quê. Gente, para com isso. Muda o foco. E aí, tem que dar parabéns para esse homem aqui que é o Cristiano Ronaldo, a torcida de Portugal e todos eles. Os principais jogadores brasileiros de futebol já há algum tempo precocemente saindo do auge. Jogadores com 31, 32 anos, entrando num declínio quase que definitivo. E a gente vê o Neymar agora sofrendo muito com lesões e a gente não percebe nele, evidentemente, em todas as atitudes, não vê o futebol como prioridade, como a gente vê sendo a vida do Cristiano Ronaldo, que quando foi eliminado da Copa do Mundo de 2022, quando Portugal foi eliminado, ele fazia parte daquele grupo, ele fez um post na rede social. E o nosso problema é, os jogadores brasileiros hoje que jogam na Europa, eles não são simples, eles ostentam. Deixa eu concordar contigo. Hã? Deixa eu concordar contigo. Então eu acho que essa mudança de comportamento do jogador brasileiro atual distanciou o povo brasileiro da seleção brasileira. E o Ancelotti, mesmo sendo um italiano, um europeu, ele tem a simplicidade dentro da personalidade dele, por isso que o torcedor e o povo está empolgado com o Ancelotti. O Ancelotti hoje é o ídolo da seleção brasileira. É verdade. A referência da seleção brasileira é o Carlo Ancelotti. Você tinha que ver no Equador, nós estávamos lá um dia antes do jogo, não tinha menos de 200 jornalistas equatorianos para a entrevista do Ancelotti. Não era a seleção brasileira, era não tem mais nenhum jogador que atrai essa atenção toda da imprensa internacional, o jogador brasileiro, que atrai todo interesse, assim como tem o Ancelotti. Na entrevista de apresentação dele, tínhamos 300 e poucos jornalistas, tínhamos 156 estrangeiros. Sim, então eu vi a coletiva dele. Então é isso, cara. Por exemplo, nós somos de uma época que você tinha, Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão, Casagrande, Rivaldo, mas assim, os caras que assombraram o mundo e tal, com uma grande humildade, o torcedor tinha identificação com esses caras, torcia por eles. A seleção perdeu em 82 e ninguém ficou puto com ninguém, muito pelo contrário. E hoje a seleção, ela não tem essa identificação, então o torcedor não é muito simpático. E eu acho que o Ancelotti, aos poucos, ele vai conquistar isso. Então, isso tem como fazer a cabeça da moçada, Casão? Dos jogadores? Dos jogadores? Não. Gente, vamos ficar mais pertinho do povo, vamos ficar mais tranquilos. Sabe o que eu acho? É o seguinte, a gente tá precisando de um treinador como o Ancelotti, um cara que é maior que os jogadores. Então, hoje os jogadores da seleção brasileira, eles estão com a bolinha baixa, porque o Ancelotti é o cara. É o professor. É o professor, o cara que tem mais título que todos eles, como jogador e como treinador. Então é um cara que todo mundo respeita, e o Brasil tava precisando disso, um choque de realidade, sabe? Agora, Casão, uma coisa é ser técnico de time, outra coisa é ser técnico de seleção. Você viveu as duas situações. Você acha que ele vai se adaptar rápido por não ter esse dia a dia? Então, eu acho que vai ser talvez a parte mais difícil para ele, que é a mudança. Ele não tem o jogador todo dia para conversar, para treinar, ele vai ter só de vez em quando, e nem sempre vão ser os mesmos, né? Porque ele vai convocar, às vezes diferente e tal. Ele ainda não conhece
muito os jogadores que jogam no Brasil. Então você tem aí um Caio Jorge que está jogando muito no Cruzeiro, poderia ter oportunidade, o Marlon Freitas do Botafogo, você tem o Pedro, ele não chamou. Então você tem diversos jogadores que jogam aqui no Brasil que, com ele acompanhando mais de perto, né, os jogos do Campeonato Brasileiro, ele vai ver que a lista dele vai começar a mudar um pouco para frente. Então, essa era a pergunta até. Muita gente, não tem que fazer uma seleção só de jogadores que atuam no Brasil. Lógico que não dá para fazer uma seleção só de jogadores que atuam aqui, mas dá para buscar um bom número de atletas. Não, é necessário buscar jogadores, porque a seleção brasileira perdeu a identificação com o povo brasileiro por causa disso. Os jogadores saem jovens daqui, não criam identidade aqui, não viram ídolos aqui e vão jogar lá fora. E esse é um dos motivos de você sair pela rua e ter mais camisa do Real Madrid, do Barcelona, do PSG, do Milan, da Inter, do que do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, não sei o quê. Porque o ídolo da molecada, os ídolos da molecada hoje jogam lá e nem sempre são os brasileiros. Nem sempre. Qual é o grande ídolo da molecada hoje? É o Messi ainda. Não é? Messi, acho que no mundo todo. Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo dominam a história aí. Então é isso. Ele precisa de jogadores brasileiros que jogam no Brasil para ele criar nova identificação da camisa da seleção brasileira. E os jogadores que jogam fora, eles não são tão melhores assim do que os melhores nossos que jogam aqui. Não tem mais aquela diferença, não tem mais Ronaldo, não tem Rivaldo, não tem Cafu, Roberto Carlos, tem Zico. Não tem, cara. Os jogadores hoje são bons, mas eles são nivelados.